Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos fazer uma breve análise crítica da obra Não Olhe para Cima, ou Don't Look Up, do diretor Adam McKay, que tem o Leonardo DiCaprio no elenco. É uma obra que tem sido muito comentada aí nas últimas semanas, vários canais, vários episódios de podcast estão fazendo análise dessa obra. E eu não costumo fazer isso aqui no canal, a gente não é um canal de notícias, de novidades, que pega os últimos trends, mas eu acho que esse filme ele nos dá a oportunidade de trazer uma discussão aqui muito interessante, porque esse filme, de certo modo, ele coloca ali, ele tem como pano de fundo essa questão da destruição da Terra, do fim do mundo. Não é o principal, né? O próprio Leonardo DiCaprio falou, a questão do negacionismo científico, a questão como a gente reage à mudança climática, por exemplo. Só que é um filme que está ali no espírito, na atmosfera de várias outras obras de Hollywood que lidam com essa questão do fim do mundo. E a questão que eu gostaria de colocar nesse vídeo para a gente refletir é a seguinte: por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado: faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que você pode fazer com total flexibilidade de tempo, porque não tem data nem de início nem de término, e o acesso ao curso também é vitalício, então, ou seja, você pode fazer o curso no seu ritmo, sem pressão, e é um curso que também oferece certificado ao final. O objetivo do nosso curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler textos sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre os filósofos, textos de comentadores, literatura secundária, os vídeos vão preparar você para ler diretamente os textos destes filósofos. Então, ao final do curso, você vai ter lido trechos de obras de Platão, de Aristóteles, de Sêneca, de Marco Aurélio, de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, de Descartes, de Kant, Hegel, Marx e etc. Para mais informações, clique no link que está na descrição deste vídeo, ou então acesse o nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E um segundo e último recado rápido: este vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores através do Apoia-se. Faz algumas semanas nós iniciamos lá a nossa campanha e nós gostaríamos de agradecer nominalmente aqui aqueles apoiadores que estão fazendo este canal ser possível. Então, o meu muito obrigado aqui ao Luiz Antônio, Paulo, Stalin Silva, Guilherme, Alain, o Josualdo, o Davi Lago, Humberto, Paulo Ferrari, Jorge, Leandro e Ângela Marinho. O meu muito obrigado de coração por vocês estarem fazendo o Filosofia Vermelha possível. Então, voltando aqui ao tema do nosso vídeo, a obra Não Olhe para Cima, ou Don't Look Up. Nós já afirmamos aqui que o principal dessa obra é a questão do negacionismo científico. Inclusive o Leonardo DiCaprio fala isso num vídeo dele que tem lá no canal da Netflix. Mas não é essa a questão que a gente quer analisar. Nós queremos mostrar como que o anticapitalismo ele é parte da própria indústria cultural. E às vezes alguns conteúdos que a indústria cultural nos oferece, elas têm um caráter subversivo, mas ao mesmo tempo elas têm um caráter também de resignação. E é este aspecto que eu gostaria de comentar nessa obra. Esta é mais uma obra que fala sobre o fim do mundo, que fala sobre uma catástrofe ou então a destruição do planeta de modo que a sociedade atual ela é levada de volta à barbárie. Esse não é o principal do filme, tá? A questão está lá como pano de fundo. A gente já falou aqui que o principal é a discussão do negacionismo. Só que há uma série de filmes em Hollywood que tratam deste tema, e uma questão que surge é a que a gente colocou no início desse vídeo. Por que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo? É importante afirmar logo de início que nós achamos importante o tipo de crítica e o tipo de discussão que esse filme faz. A gente não está fazendo uma crítica tipo os bolsonaristas, né? Porque os bolsonaristas eles tiveram uma interpretação completamente equivocada da obra, que a gente fica estupefato. Como é que o pessoal consegue ver um filme desse e acha que o filme está corroborando aquilo que eles pensam? Então a gente não está fazendo esse tipo de crítica, não. A nossa crítica é uma crítica muito mais à esquerda, uma crítica muito mais no sentido ali da escola de Frankfurt, da questão da indústria cultural, para mostrar que o próprio capitalismo absorve esse tipo de conteúdo anticapitalista, absorve esse tipo de contestação ao sistema, de modo a deixá-los inócuos. A questão é se essa obra ela é capaz de fato de despertar consciências e levá-las à ação,
ou se é um tipo de obra que unicamente prega para os já convertidos, né? De modo que aqueles que já concordam ficam ali se deleitando com a caricatura dos seus adversários. O filme parece, no primeiro momento, extremamente crítico. Só que, ao mesmo tempo, e por outro lado, é um filme que reproduz exatamente a questão da ideologia burguesa. E quando a gente fala ideologia burguesa, isso não deve ser entendido de uma forma infantil ou então conspiratória, como se tivesse um burguês lá por trás escrevendo o roteiro ou então pagando alguém para escrever o roteiro por ele. Tá? Não é assim que a ideologia funciona, não é assim que uma ideologia toma conta de uma determinada formação social, seja agora no capitalismo, ou na Idade Média, ou no período romano, ou em qualquer período histórico que for. O que a gente quer dizer com ideologia burguesa, né, que está por trás desse filme Não Olhe Para Cima? O que a gente quer dizer é que quando os roteiristas escrevem uma obra assim, o que eles fazem é simplesmente reproduzir as ideias dominantes da época que eles vivem. Então não é uma coisa assim, olha, tem alguém pagando o cara para ele escrever isso, então por isso que é uma obra burguesa. Tem um capitalista ali mal intencionado, ou então o diretor, o roteirista, ele é mal intencionado. Não tem absolutamente nada a ver com isso. A questão é que são simplesmente as ideias que estão numa época, alguma coisa que o cara, ele pega no ar. É assim que funciona a questão da ideologia. Isso é chamado, por esse autor aqui, o Mark Fisher, de realismo capitalista. Eu gostaria de trazer a discussão dele aqui, esse conceito de realismo capitalista, para a gente entender um pouco mais dessa obra. O realismo capitalista para o Fischer, ele fala o seguinte, olha, o realismo capitalista é a atmosfera cultural penetrante que determina não apenas a produção de cultura, mas regula também o trabalho e a educação. Essa atmosfera cultural atua como uma barreira que limita nosso pensamento e nossa ação. Ou seja, trata-se de uma atmosfera geral que determina a produção de cultura. É nesse sentido que quando a gente fala sobre essas determinadas obras, a gente fala que elas reproduzem a ideologia burguesa porque elas se movem dentro dessa lógica da ideologia dominante. E este filme, Não Olhe Para Cima, é justamente uma obra que está ali no bojo, no seio da indústria cultural, ou então do chamado realismo capitalista. O Adorno já tinha falado algo nesse sentido, né, de que a indústria cultural ela absorve até aquilo que contesta o próprio capitalismo. Né, e não tem forma melhor de você usar um veneno para criar o antídoto para ele. E o que acontece com o realismo capitalista é basicamente isso. O Mark Fisher ele não traz coisas extremamente novas, né, mas ele traz uma nova terminologia e a forma dele também de colocar a questão é bem interessante. E por que a gente está falando então que esse filme Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, é uma obra de realismo capitalista? Pelo fato de que ele não apresenta alternativa ao capitalismo. Ele não mostra nenhuma saída. E nesse sentido ele é mais uma obra de resignação. Esse tipo de obra, de forma geral, não só este filme Não Olhe Para Cima, é o tipo de obra que é o seguinte, olha, se o planeta não acabar, então o capitalismo também não acaba. Ou seja, o capitalismo ele só acaba se o planeta for destruído. Porque ou é o fim do mundo ou é nada. Ou é o fim do mundo ou então não tem fim do capitalismo. O capitalismo é um sistema eterno, não existe alternativa. Tá? Então se você não quer capitalismo, a única opção é a destruição completa do planeta. E é esse o sentido geral desse tipo de obra. Um outro aspecto que chama atenção, que a gente pode relacionar com essa ideia de uma consciência de classe da burguesia nesse tipo de filme, a gente pode pegar do Georg Lukács, lá em História e Consciência de Classe. Porque quando o Lukács, o grande filósofo marxista, né, do século XX, ele vai falar sobre a questão da consciência de classe, o que ela é, ele fala que só o proletariado é capaz de ter consciência de classe, que a burguesia ela não consegue ter. E por quê? Ele fala o seguinte, olha, a burguesia ela até consegue ver alguns dos principais problemas do capitalismo de uma forma muito clara. Só que quando a solução desses problemas apontam para uma sociedade após o capitalismo, a consciência dela escurece, assim, se anuvia. A burguesia não consegue ver mais nada além daquilo. Então só o proletariado, devido aos seus interesses de classe, ele consegue ver para onde estão apontando as soluções para esses problemas que a burguesia não consegue resolver. Então esse tipo de filme, ele é ideologia burguesa também nesse sentido, porque a burguesia, por exemplo, ela tem um sério problema a resolver, que é o problema climático. Ela não tem solução para esse problema, o capitalismo não é capaz de resolver o problema do clima. Então, qual que é a solução apontada para a burguesia? A destruição do planeta. Porque ela não vê um outro sistema, ela é incapaz de imaginar um outro sistema que possa dar conta de resolver isso.
Então, o que ela imagina? O que passa na imaginação da burguesia enquanto um sujeito coletivo, enquanto uma classe dominante? A destruição do mundo. Chamando a atenção para outro ponto aqui, é que quando a gente faz esse tipo de crítica, esse tipo de filme, a gente não quer dizer que, não pode assistir porque é burguês, tá? Isso aí também é uma coisa extremamente, assim, primitiva, infantil, adolescente, não existe isso, tá? Eu acho vários desses filmes o máximo enquanto entretenimento. Por exemplo, você pega o The Walking Dead, eu adoro essa série, eu tenho até os comics, os quadrinhos da série aqui também, eu tenho o jogo para PS4 do The Walking Dead, porque eu acho legal esse tipo de história. Então você pega filmes, por exemplo, O Dia Depois de Amanhã, que acontece também, Guerra dos Mundos, né? São obras que podem ser até interessantes, às vezes, enquanto entretenimento, né? Mas o que elas têm em comum? O mundo acabando, né, tem um outbreak e a sociedade é levada de volta à barbárie, às vezes igual The Walking Dead, você nem explica por que aconteceu, o que aconteceu, que as pessoas estão virando walkers ou zumbis, né, e é sempre uma questão assim. E nesse aspecto eu observo também que parece que existe uma espécie de projeção por parte da burguesia, a projeção no sentido psicanalítico, né? Então a gente fazendo uma aplicação desse conceito psicanalítico de projeção a um sujeito coletivo, a gente extrapolando um pouco o conceito, porque a causa da destruição é sempre externa. São poucos filmes que vão mostrar o planeta sendo destruído por causa do próprio capitalismo. Então a maioria o que acontece é um meteoro que está vindo, ou então até alienígenas invadindo o planeta, ou então um vírus que acontece, ou então uma coisa simplesmente natural, assim, sei lá, igual aconteceu na Era do Gelo, né? Na Era do Gelo não tinha capitalismo, né? Então é possível que a coisa aconteça naturalmente, sem influência nenhuma do capitalismo. Então eles colocam a coisa sempre assim, e por que é uma espécie de projeção? A projeção acontece quando o indivíduo ele não está afim, né? Ele não pode reconhecer uma determinada característica que ele possui, e ele combate essa característica dele nos outros, como se fosse uma ameaça externa vindo de fora. Por exemplo, a questão de uma certa homossexualidade latente que a gente suspeita em alguns indivíduos, que combatem muito a homossexualidade dos outros. A gente suspeita que várias pessoas têm exatamente essa questão. Não reconhece a própria homossexualidade, tem problema com a própria sexualidade e combate nos outros. Ou então aquele indivíduo que fala assim, não, mas todo mundo mente, todo mundo conta uma mentirinha. O indivíduo mentiroso. Então ele tem problema com aquilo, ele sabe que é errado, ele não aceita aquilo de bom grado, mas ele projeta essa característica em todo mundo, fala que todo mundo mente. Então essa é uma ideia de projeção. E parece que a burguesia tem problema com isso também. Parece que uma coisa análoga acontece nesses filmes, porque quase nunca é a burguesia que está destruindo o planeta. Às vezes são os ETs, é o meteoro, mas quase nunca é a própria burguesia. E, de fato, a maior ameaça ao planeta hoje é a própria burguesia, é a classe dominante. Ela até fala, não, somos todos nós somos responsáveis. Não tem dessa que somos todos nós. É principalmente a burguesia, o modo de produção capitalista. Ela é o principal sujeito da destruição do planeta. Então, nesses filmes aí, nessas obras da indústria cultural, ela coloca a destruição do planeta como sendo feita pelos outros, até mesmo pelos extraterrestres. O filme Não Olhe Para Cima, Don't Look Up, ele é também uma obra de resignação, porque quem já assistiu a obra vai perceber que a resistência praticamente não existe. Qual que é a resistência para um problema tão sério quanto a sobrevivência do próprio planeta? Não tem. Você tem, às vezes, ali algumas manifestações inócuas, desorganizadas. Você não tem nenhum agente político ali que faça frente ao capitalismo. Você tem ali o poder econômico governando, o poder econômico numa relação ali incestuosa com o poder político, e praticamente não há resistência. Ou seja, qual que é a mensagem, então, que a gente percebe aí? Não é possível reagir ao capitalismo. O inimigo ele é poderoso demais. Qualquer reação é inócua, é você pegar umas pedrinhas e quebrar vidraça. É isso que a obra apresenta. Até apresenta ali, num determinado momento, outros países, mas todos os países ali imperialistas, e eles não conseguem fazer frente ao poder econômico. No final das contas, é o poder econômico que está ali mandando na situação. E aquelas pessoas que realmente têm consciência, o que elas fazem? Elas tomam ação? Elas vão para as ruas, fazem as coisas? Não. Elas se limitam a pedir
Por favor, governante, você poderia talvez evitar com que o planeta fosse destruído? Você poderia, por favor, fazer com que nós possamos continuar sobrevivendo neste planeta? Você poderia atender a nossa solicitação? Ao invés de tomar o futuro pelas próprias rédeas, pelas próprias mãos, eles estão pedindo em relação a uma coisa tão séria quanto essa. Então, qual que é a mensagem que está por trás do filme? É uma mensagem de resignação. É uma mensagem de que o seguinte, olha, a gente não pode fazer nada, o que a gente pode fazer é alertar, mas se eles não nos ouvirem, o planeta vai ser destruído. Então vejam que no primeiro momento o filme ele parece ser um filme de alerta, né? Um filme que traz uma mensagem anticapitalista, mas ao mesmo tempo ele é também um filme que traz uma mensagem de resignação, mostrando que não há alternativa ao capitalismo e também não é possível resistir. Então foi esse aí o nosso breve vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste vídeo. Um grande abraço e até o próximo.